A Ana Valéria, quer falar alguma coisa? Bom dia, pessoal. Meu nome é Valéria Mendonça, eu sou aqui da Secretaria Estadual de Saúde. Eu sou orientadora da Cela de Atenção à Saúde das Comunidades Tradicionais e Populações Específicas. Eu não ia falar porque assim, vamos mudar para realmente outra pauta, mas eu vi ainda uma boa parte da explanação e lamentei não ter ouvido a parte dos territórios de cuidado, porque eu tenho cobrado muito isso, como é que isso tem chegado nos estados. Aqui no estado do Ceará já aconteceu, mas a gente tem dificuldade de saber onde é que isso está acontecendo, que desdobramento isso teve. Nós somos Secretaria Estadual de Saúde e não estamos. Nós, não sei se está faltando da nossa parte essa interação, essa integração, mas eu queria só pontuar isso e também queria fazer, eu como ativista social, sou gestora, sou servidora, mas o DNA é de ativista social. Eu achei muito interessante essa colocação em relação à participação social. Nós temos que realmente, de fato, estimular a participação popular, porque o que é que nós fizemos também ao longo dos tempos? A gente no compromisso de fortalecer o controle social, muita gente, o senso comum e a população mesmo, nem sempre ela entendeu esse controle social como uma instância acessível, que essas instâncias se prenderam muito às audiências públicas, aos conselhos, as instâncias que nós estávamos, que a população nem sempre teve acesso. Então, acho muito interessante essa questão do estímulo à participação popular. E eu queria dar só um exemplo, porque quando eu vejo um grupo como esse, como eu vejo a temática promoção da saúde, eu que já estou envolvida nela há algum tempo, apesar de vir lá da atenção terciária, a gente tem que. Eu estou agora na atenção primária, que essa célula está na atenção primária. Eu queria só fortalecer parabenizar primeiro, antes de mais nada, né? Eu acho que nós estamos fazendo muita coisa, nós que eu digo saúde pública nesse país, o Ministério, nós nos estados, os municípios no seu esforço também, mas a gente precisa ampliar esse conceito de promoção, a gente precisa fortalecer. Já fazemos muita coisa e não damos nome de promoção de saúde, todo mundo sabe disso, né? A gente precisa arranjar um caminho de fortalecer isso. E eu queria dar um exemplo nessa questão, vai ter esse evento agora 15 e 16, aqui na Secretaria de Saúde do Estado, nós temos uma referência que vai participar, mas como eu sou da área, na nossa célula é uma célula de equidade, diversidade e inclusão, e hoje já está posto pelo nosso atual ministro e pela nossa ministra anterior, Nízia, que não dá para se fazer política pública sem movimentos sociais. Então, da mesma forma que a gente também, como gestores, tivemos que assumir o compromisso de que não dá para fazer política pública sem atravessar a equidade, diversidade e inclusão. Então, o que é que acontece? Quando a gente limita essa participação a um, eu sei que tem a questão dos custos, é óbvio, né? Eu sei que essa pessoa que vai dos estados, ela tem a missão de multiplicar, mas eu só queria pedir que quando pudesse incluir as células ou os organismos que têm equidade nas suas estruturas, que tivesse a oportunidade também de participar, porque é importante. Né? Nos territórios do cuidado, a gente viu, quando a gente foi para o lançamento, a importância desse mecanismo da equidade, diversidade e inclusão atravessando as políticas públicas. E nós estamos no esforço, a partir do Abrascão, nós demandamos isso no Abrascão, em várias cenas que a gente teve, que as estruturas de Secretaria de Saúde Estadual tivessem nos seus organogramas uma estrutura institucional que cuidasse da equidade, diversidade e inclusão. Porque a gente tem falado muito isso. Eu tô só chamando, assim, querendo reforçar a importância da gente ampliar. No PSE, por exemplo, fez uma coisa interessante do ponto de vista política pública. Ao invés de ter só a referência estadual, se criou no âmbito do PSE o GTIE, que é para discutir, é um grupo de 5 pessoas que discute no Estado, aí acaba que você dissemina mais, você amplia mais, mas eu tô, essa minha colocação aqui, nada tira o brilho e o mérito do que nós estamos fazendo aqui. É só para pontuar, para dizer que a gente pode fazer mais e melhor. Sempre. E nós estamos num momento muito propício, viu? Nós estamos com alinhamento, primeiro aqui no nosso estado, nós estamos com alinhamento inclusive partidário, que isso também nos fortalece, né? E nós estamos no alinhamento de fazer a política acontecer. Essa célula que foi criada em 2023 aqui, ela está nessa incumbência de que todas as políticas públicas do Ministério da Saúde garanta para todas as nossas populações, seja indígena, quilombola, povo de terreira, população em situação de rua. Eu queria só pontuar isso porque eu estou vibrando tanto com o que eu estou ouvindo. E outra coisa também que a gente está fazendo para encerrar é dizer o novo perfil da atenção primária, né, gente? A gente viu isso no Abrascão,
que a atenção primária, eu como administradora hospitalar, aprendi lá atrás que a atenção primária, a secundária e a terciária tinham suas definições. Hoje a gente vê a oncologia, que é historicamente da terciária, atravessando e começando e tendo um entendimento sanitário que ela começa na APS, né? Então, são novos modos de fazer saúde. Eu queria só externar isso para que a gente ainda se fortaleça mais. E, mais uma vez, parabenizar. Muito E bom. talvez a gente vá ter acesso às apresentações. Eu quero muito ver essa primeira que eu Sim, perdi, que eu acho que falou de muita coisa que eu estou a fim de saber mais e muito melhor. Muito bom. obrigada, viu? Valéria, Desculpem aí depois a gente te agradece a participação. Depois vai estar lá os vídeos no canal, Espaço Aberto para a Saúde UF. Dá uma olhadinha lá, tá? O Matheus ou o Maurício querem comentar alguma coisa da fala da Ana Valéria? Eu posso falar? Pode falar, Maurício. Ana Valéria, eu agradeço muito pelas suas colocações. Acredito que quando você conseguir visualizar também lá no YouTube, né, que é o canal que vai estar disponível, eu acho que vão ter informações importantes de tudo que você comentou aqui hoje. E, e o departamento está à disposição mesmo a esse diálogo, né, sobre essa questão da participação. Foi justamente mesmo que você conversou, né, sobre a vinda, né, de todas as representações, para além da representação da gestão, mas também dos movimentos sociais. Realmente é a questão de custos mesmo, mas aí fica também a abertura para que todos os movimentos sociais possam participar do evento de forma remota também, porque o evento ele vai ser híbrido, né? Então tem essa possibilidade da participação. Eu entendo que às vezes o presencial é algo que nos traz potência muito mais, né? Seja em tomada de decisões, em falas e tudo mais, mas que esse espaço ele também está representativo no caráter online. Então, é possível sim também fazer a inscrição online para o evento e a participação completa em todas essas possibilidades da conferência, tá ok? Obrigado também pelas falas. Muito obrigado, então, Maurício e Ana Eu Valéria. ia só fazer a complementação, Jorge. Sim, Matheus, fica à vontade. Eu concordo também, tá, Ana Valéria, 100% com o que você traz. Acredito que esses espaços, né, de representação social são fundamentais, seja para a construção, seja para o diálogo. Tá? Eu venho de um local onde a universidade e o conselho atuavam praticamente juntos. O que traz tanto o que trouxe para, né, para minha formação, junto com meus colegas de formação, uma qualificação de como fazer, né, a participação e o controle social. E antes de entrarmos em serviço, antes de sermos profissionais de saúde, a gente já participava e organizava, por exemplo, as capacitações do conselho para os conselheiros. Lembrando que o conselho, né, os conselhos municipais, estaduais e nacional, 25% gestor, 25% profissional, 50% dos usuários e população, e geralmente a universidade ela entra dentro dos usuários e da população. Né? E aí existe vamos dizer assim, essa colaboração entre usuários e universidade nesse diálogo e qualificação do papel do conselho, principalmente no que é a prestação de conta, da aprovação dos planos, programações, etc., o que sempre fortalece bastante esse processo, tanto do conselho, no que tange ao controle, como também da formação dos profissionais enquanto entender o que é um processo participativo, quais são as demandas do território, entender o que é que se pede e o que se pode ter. Eu acho que é fundamental essa aproximação. Não temos como deixar a formação em saúde longe dos espaços de debate coletivo, principalmente do Conselho Municipal Estadual de Saúde. Muito bom, Matheus. Então, eu queria só reforçar essa questão de que é importante a gente ter eventos como esse, para a gente poder ouvir também os gestores, vocês que estão em Brasília, da promoção da saúde, ouvir a comunidade, ter o pessoal, né, todo da universidade participando. E como a gente mostrou ontem na apresentação do evento, tem pessoas inscritas pelo país todo, vendo as experiências e o que a gente está fazendo. É a possibilidade que um evento remoto permite que a gente faça. E também dá essa liberdade. Então, por exemplo, algumas pessoas hoje estão trabalhando, não podem estar aqui conectadas online, mas depois elas vão assistir no canal, vão deixar lá o comentário. Então, é uma possibilidade de democratização desse nosso conhecimento, do nosso pensamento, através desse modelo.
Até o Maurício até colocou, existe também o híbrido. A gente não teve a estrutura para fazer isso de forma híbrida, né? Esse evento de forma híbrida. A pessoa iria gastar dinheiro, né? Tem custos para se locomover. Então, a gente consegue fazer esse link e ter aí pessoas, né? Do norte, do nordeste, do sul, e isso é experiência riquíssima. Eu atuo muito com crianças e adolescentes nas escolas públicas, conversando os temas que eles querem sobre promoção da saúde. Então, já é um tema que eu sou muito suspeito. Então, Laís, pode ficar à vontade, a gente agradece a sua participação aqui no seminário e pode ficar à vontade para iniciar, tá? Obrigada, Jorge. Está aparecendo a apresentação para vocês? Está aparecendo e a gente está te vendo. Uma preocupação. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço a participação, né? A oportunidade de falar desse tema que para mim é tão importante, né? Não é à toa que é o tema do meu doutorado, assim, estou terminando agora o doutoramento. Então, a ideia é que a gente converse um pouco sobre esse apoio matricial recebido, né, pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família, visando a promoção da saúde mental dos adolescentes. O objetivo dessa conversa, assim, né, que eu acho que é uma conversa que a gente precisa fazer, né, é esclarecer que que o matriciamento ele é uma estratégia importante para o apoio dos profissionais, que os profissionais, eles são profissionais da atenção básica, né, especializados em saúde coletiva, e muitas vezes tem momentos da saúde mental, né, enquanto formação, enquanto profissionais de uma forma geral, mas não temos uma formação, uma especialidade em saúde mental. Então, o matriciamento vem como uma ferramenta, como uma política pública, para colocar esse apoio do especialista dentro da atenção primária, né? Para contribuir, né, a validação das políticas públicas, visto que o matriciamento é uma política pública de saúde. Está aí dentro do SUS, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos falar um pouco, vamos começar como a gente traz para frente, né? O que a gente está falando? O que é saúde mental? Já teve um tempo que saúde mental era a pessoa estar funcionante, né? É aquele sujeito que trabalha, que vive, quem não tem ou quem nunca teve aquela tia meio estranha, que meio, mas isso é coisa dela, né? E quando a gente vai olhar, assim, tem algumas questões ali de saúde não tratáveis. Então, a saúde mental, de acordo com a OMS, deixa de ser aquela coisa de, não, está tudo bem, está funcionante, né? Ela passa a ser um estado de bem-estar mental que permite às pessoas lidar com o estresse da vida, que não é qualquer coisa, né? Realizar as suas habilidades, aprender bem, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade. Isso significa que saúde mental não é só distúrbio de doença, não é só falta de CID, não é só falta de diagnóstico, né? Saúde mental engloba o bem-estar psicológico, social e emocional. A gente vai enfocar muito na nossa conversa, até porque pensando nesse público, né, que é adolescente, nesse bem-estar social e emocional. Então, quando a gente está pensando que quem são os adolescentes, né? De acordo com a OMS, e também a gente pega, né, pelo ECA, o Estatuto Criança e Adolescente, que rege a lei no Brasil em relação a esse público, essa faixa etária, ela vai dos 10 aos 19, quase 20 anos. Então, a criança de 10, de 11 anos, como a gente fala, ela já entra, tanto legalmente, pensando também nas políticas públicas, nesse público do adolescente, né? E a adolescência, ela é o quê? Ela é caracterizada como essa fase da vida que é marcada por muitas mudanças, né? A gente lembra, assim, do nosso adolescer, né? A gente precisa pensar, assim, parar e fazer um pouco desse resgate. Como foi o nosso adolescer? Que ano foi isso? Como que estavam as coisas, né? E aí pensar nesse adolescer de hoje, de 2025. E aí, como tem mais mudanças, né? Como quando a gente fala assim, que é marcada por importantes mudanças biopsicossociais. Quantas mudanças mesmo? Biológicas, a gente tem as mesmas, mas os sociais, como está a sociedade que a gente vive hoje em dia, como que é para isso, esse jovem que está aí se entendendo enquanto um quase adulto, um quase responsável, né? Ele é um período muito importante para o desenvolvimento. É nesse período que, em relação às relações mais fortes acontecem, né? O descobrimento de coisas, as relações de amizade, as relações familiares. Essa etapa que ele adquire habilidades, né? Ele adquire habilidade tanto de conversar, de estar sociável, de, às vezes, mesmo intelectual, né? Questões mesmo de
por exemplo, adolescentes que praticam esporte, né? Então, ainda tem áreas do cérebro que estão sendo ativadas e ali sendo engendradas para aquele funcionamento do futuro adulto, né? Então, a gente tem que pensar que esse desenvolvimento, ele não é só o crescer, né? Lógico, tem a parte hormonal, que é muito importante, mas ele não é só o corpo. Ele tem uma mente ali que ele está se entendendo, que ela ainda está em desenvolvimento, né? Então, precisa aí, a gente tem que pensar, precisa desses incentivos para isso. A gente pensa muito no neném, né? Ah, põe tal música que ajuda a criança, brinquedinho tal ajuda a habilidade tal. Engatinhar é importante, incentivar a engatinhar e a andar é importante para desenvolver músculo, E a gente não tem muito esse pensar com esse público, né? O que é importante de incentivar? Então, vamos lá, vamos pensar na cultura, né? O que é importante incentivar em cultura para que isso forme aquele futuro ser humano, né? O que é importante pensar em incentivar e conversar? A gente precisa aprender a conversar, né? Então, é nesse momento, assim, da faixa etária, quase o pré-adulto, né? Que essas funções cognitivas, sociais, motoras mesmo, elas se enraizam nesse sujeito. E no campo psicossocial, né, a gente chama a atenção para as alterações nas relações escolares. Então, a gente está aí saindo de pré-1, pré-2, quinta série, todo mundo veio juntinho, na maioria das vezes, né? E aí, do nada, você vai para uma escola nova. Como que é para a gente, enquanto adulto? Eu sempre vou fazer esse contraponto, tá? Para a gente pensar assim, enquanto adulto, né? Como que é para a gente chegar num trabalho novo? Está fazendo faculdade, chegar numa turma nova. E olha que a gente já tem aí nosso arcabouço psicológico, né? A gente já tem aí alguns muros, algumas coisas que a gente já sabe como se defender. Como que é para isso, esse adolescente chegar numa escola nova? Não é simplesmente mudar de escola, né? São vínculos feitos com a pré-escola, com os colegas de sala. Então, vamos pensar, chegar nesse lugar. Então, a escola tem um papel muito importante na saúde, de uma forma geral, do adolescente, principalmente na saúde psicológica, né? Quando a gente pensa na saúde mental, assim. Então, como que é? Não é só trocar de sala, não é só trocar de ano, não é só trocar de escola, muitas vezes, trocar de território, né? Território é muito importante para a gente na saúde mental. Então, não é só trocar de território, que geralmente a escola é em outro bairro, ou é um pouco mais afastada, porque mudou. O que é esse sentimento que está acontecendo, assim? Então, vamos pensar tanto do apaixonar, quanto do descobrir coisas diferentes, é isso com os incentivos, né? Descobrir algo da cultura, descobrir algo musical, algo do esporte. O que é essa experimentação de vida? É tudo muito novo, é tudo muito vivo, né? Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não está só, muitas vezes, quando nós trocamos de emprego, por exemplo. A gente se organiza, né? A mesma casa e tal, mas a gente troca de emprego. Então, peraí, tem um preparo. Não, vou conhecer pessoas novas, tem os desafios, né? As novas metas que eu preciso alcançar, me colocar enquanto profissional. Está acontecendo isso nesse momento, né? O adolescente não está uma coisa só acontecendo. Tem muitas coisas acontecendo. Então, a escola nova, a casa pode ser a mesma, mas a escola nova, os conflitos em casa são diferentes, porque eles mudam a cada tempo, né? E o que dá esse monte de sentimento de gente nova, amores, o que isso gera nesse sujeito, né? Ao mesmo tempo que eles estão ali, não, mas eu sou adolescente, eu já sou crescida, buscando essa autonomia, né? Essa independência, eu quero ir para a escola sozinho, eu posso sair e voltar mais tarde, eu posso ir para o baile com meus colegas. É tudo uma mistura de coisas, assim. Se tem uma ilusão, né? Quando você é criança, não, quando eu for adolescente, minha família, não vou ficar, isso é o que a gente escuta mesmo das nossas pesquisas, né? Os adolescentes falando assim, porque aí quando eu for adolescente, não vou precisar ficar pedindo tanto permissão, eu vou conseguir fazer sozinho, eu vou ter que fazer meus corres, vou trabalhar para poder ter meu dinheiro para ser independente da minha família. E a gente sabe que não é bem por aí que as coisas acontecem, né? Então, isso também tem as frustrações que vem vindo com uma expectativa social da infância. Quem nunca se frustrou com expectativas, né? Novamente, a gente, enquanto adulto, tem as nossas defesas. E o adolescente está ali, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E é uma fase também que são observadas de forma evidente, assim, alterações físicas e hormonais. E ainda tem isso.
aí de repente você cresce, aí de repente seu rosto está cheio de espinha, e o que isso gera na escola, o que isso gera no seu território, com seus colegas de classe, com seus vizinhos, né? E aí o seu cabelo está de um jeito, depois seu cabelo vai para outro. Então, são muitos atravessamentos que a gente precisa levar em consideração no psicossocial desse público. E o plano mundial, né, de saúde mental, assim, de 2000, é um plano que foi feito para 2013 e 2020, que ele foi extensivo agora para 2030, porque percebeu-se, né, que as demandas e as solicitações eram as mesmas. Ele reitera que os governos ocupam um importante papel na proteção e promoção, né, da saúde mental e prevenção de transtornos mentais na fase iniciais da vida. Então, com isso, a adolescência constitui, né, como uma fase crítica para a saúde mental, com a constatação de que são grande quantidade de transtornos mentais que têm seu pico de incidência nessa fase aproximadamente, das crianças e adolescentes em todo o planeta, que acabam sendo cometidos com algum transtorno mental, com prevalência de ansiedade em crianças e adolescentes. Olha a porcentagem, 6,5%. Né? Então, pensar que a gente está falando de 6,5% de uma população mundial. Né? A gente da saúde mental não gosta de se ater muito a diagnósticos e a transtornos, mas eles existem e eles são preventivos muitas vezes. A gente pode fazer ações de promoção para que isso se torne de uma forma mais leve, em alguns casos, né? E para que isso não se endureça, né? Enquanto um diagnóstico mesmo, uma doença formada, algo que vai acompanhar o sujeito, que muitas vezes é inevitável, né? Como qualquer doença crônica, hepatite, diabetes, hipertensão. Mas algumas vezes é sim possível a gente dar aquela resgatada, é isso, né? Incentivar o adolescente a conversar, e a gente vai descobrindo formas de que aquele transtorno, aquele sofrimento não vire de fato um transtorno, né? Ao longo da vida. Eu peguei essa imagem de um blog, né, lá, que é até interessante. Mas eu acho que preciso que a gente pense nessa imagem, assim, como cuidar da saúde mental, pensando nesse público adolescente, né? De uma forma geral, a gente sabe o que a gente precisa fazer para cuidar da nossa saúde mental enquanto adulto. É isso. Atividade física, dormir bem, comer bem, ter momentos nossos, não se estressar muito, e a gente sabe que quem consegue, né, tem uma porcentagem aí da população que a gente ainda não consegue ter esses tempos para fazer tudo isso, né? 24 horas não dá dentro do dia. E aí vamos pensar nesse adolescente que a gente acabou de conversar. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, que trocou de escola, que se apaixonou, que tem os atravessamentos com a família. E aí, alimente-se bem. Vamos fazer tópicos por tópicos. Alimentar-se bem. Muitas vezes é possível, muitas vezes não é possível, né? A gente está falando aí, nós temos um público né, pensando no nível nacional, que tem uma questão, uma vulnerabilidade alimentar importante. Mas aí vamos pensar que não, tudo bem, ele consegue se alimentar na escola, vamos ver, beleza. Então, alimentar-se bem é uma possibilidade, né? Fazer atividades físicas. Eu estava fazendo a produção de dados da minha tese agora, dentro de uma unidade básica de saúde no município de Niterói, e aí perguntei exatamente isso para os profissionais dessa. O que tem para os adolescentes fazerem aqui nesse território? E aí falaram, tem uma quadra. Que bom, tem uma quadra. Mas o que tem nessa quadra? Não tem. Né? Então, assim, não tem. Então, se você é um adolescente que você não pode pagar por um esporte, por uma aula, uma família que não tem uma estrutura, você junta com os amigos e vai jogar bola, ótimo, que bom, quando você tem essa quadra. Antigamente a gente fazia o quê? Brincava de queimado na rua, né? Soltava pipa, a gente brincava mais, né? Tinha essa possibilidade enquanto território de se brincar um pouco mais. Mas essa questão de fazer atividades físicas também é posta. A gente adulto muitas vezes não consegue. E o adolescente muitas vezes não consegue, não por não querer, não por não valorizar, por falta de oportunidade. Então a gente tem que ter esse olhar também do que é posto e do que é possível, né? Ter uma boa noite de sono. Adolescente, a gente é conhecido por ser uma fase que dorme bastante, né? Quando é possível, né? Quando se mora no território que é possível, quando se não se mora num território que é influenciado por tiroteio, por violência. Então, a gente também tem que ter esse olhar, quando a gente pensa onde a gente trabalha, qual é o público, a gente tem que ter esse olhar social, né? Fazer atividades de lazer, é isso, a gente brincava muito mais, né? Hoje em dia está aí
inteligências artificiais, muitas vezes conversando, e isso sendo grupinhos de adolescentes, assim, que a gente fez um trabalho na escola, eles no caso, grupinho de meninas, elas param todo o recreio para conversar com a IA do celular sobre assuntos que elas acham importante, e é essa atividade que elas fazem, né, de lazer naquele momento da escola. E em casa conversam mandam mensagens de uma para outra sobre coisas que foram pesquisando em outros lugares, assim. Esse brincar, a gente perde um pouco, né? Até o próprio adolescente, não sou criança, eu não brinco mais. Não, a gente brinca, né? A gente precisa brincar, assim. A gente precisa valorar essa atividade de lazer, né? Para os adolescentes que a gente atende, para os adolescentes que a gente acolhe, para os adolescentes da nossa família, né? Fazer terapia é bom, eu falo que terapia é vida, mas não é todo mundo que tem essa possibilidade, a gente sabe disso, né? E até uma das grandes questões, assim, pensando no SUS, né? Os grupos terapêuticos, que muitas vezes acontecem na atenção básica, são de grande valia, né, para essa população que tem uma questão financeira importante, porque não é todo mundo, primeiro não é todo mundo consegue uma vaga no SUS para isso, né, porque é uma demanda enorme, e também porque não é toda a unidade básica de saúde que tem, por exemplo, grupos em horários que as pessoas consigam trabalhar, consigam participar, né? E pensando nos adolescentes, então, nossa, não preciso falar. Mas aí, quando a gente pensa no adolescente, a gente pode trocar o fazer terapia, em algumas vezes, para conversar, né? Que adolescente, hoje em dia, que a gente entende que conversa. Nas nossas pesquisas, assim, a gente viu que eles têm uma dificuldade de conversar, posto que eles sabem as respostas de tudo, né? E posto que o adulto sempre vem para recriminar. Ela fala desses sujeitos. E aí a gente tem que ver como que a gente consegue estar nesse lugar sem estar recriminando, né? Pensando que a gente está conversando com profissionais de saúde, né? Como que a gente vai fazer para conversar com esses adolescentes sem colocar a nossa moral, o que a gente faz certo, aquela fatídica frase, né? Porque no meu tempo isso não cabe, né? A gente está falando do tempo deles, assim. Então, a outra opção, criar uma rotina de meditação, isso é lindo, né? Mas pode ser estimulado, lógico, para os adolescentes, para os adultos, mas é um outro nível, precisa isso, desse estímulo, como a gente falou, né? Estímulo de, fala, cara, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Então, como que pode ser isso? Meditação, atividade física, um yoga, isso também faz parte desse processo. Manter relações interpessoais saudáveis, isso também é muito difícil nessa época, né? Lembra? Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, hora você briga com a sua família, hora você briga com o seu colega, e daqui a pouco fica tudo bem? Pode ser que sim. Então, valorizar, vou deixar claro para eles que é importante manter esses relacionamentos. É um fator primordial, assim, que compete, né, a todo mundo que convive, e principalmente a nós, enquanto profissionais de saúde. Assim. Eu trouxe um texto, um pedaço do site da Unicef para criança, que eu achei bem interessante, assim, é recente, né? Quando ele traz a saúde mental do adolescente, tem uma página toda dedicada a esse tópico. E ela fala que a pandemia reforçou essa urgência de medidas para garantir o bem-estar de toda uma geração, né? Quem não ouviu, assim, as preocupações com as crianças da pandemia, né? Os nenéns da pandemia, as crianças de 3, 4 anos que não foram para a creche, que não conviveram com outras crianças, em grande maioria das vezes, os déficits que isso teria para adaptação escolar, com a adaptação social dessas crianças, né? E aí, quando a gente olha para os nossos adolescentes, a gente fala muito sobre adolescente celular, né? A adolescente está sempre com o celular na mão. E é isso, eles viveram uma fase, vamos lá, os adolescentes de hoje, uns 10 anos, 6, 7, 5, 6 anos, muito de tela em algumas situações, né? Não tinha muito, não dava para ir para a casa do primo, não dava para ir para a escola, não dava para brincar na rua. E o que a gente está se havendo com essas consequências de hoje, né? No Brasil, segundo o relatório da Situação Mundial da Infância de 2021, estima-se que 1 em cada 6 meninas entre 10 e 19 anos vive com algum transtorno mental, parcela mais exposta aos riscos de automutilações, depressão e suicídio. E para a reversão desse quadro, né, não pode depender somente de ações pontuais de mitigação ou de prevenção, mas deve focar na promoção ativa da saúde mental.
Esse é o foco da nossa conversa, né? Pensar no que a gente pode fazer enquanto profissional de saúde para promover essa saúde mental ativa. Por meio de intervenções sistêmicas, integrando ações de educação, saúde e assistência social, como indicado no novo selo da Unicef, que foi 21 e 24, né? De 2021 a 2024. E a Unicef sugere que para tais intervenções, elas abrangem promover o acolhimento e escuta qualificada para garantir a proteção desses adolescentes e jovens da primeira infância. Como que a gente promove acolhimento e escuta qualificada de um público, vamos pensar que são os profissionais de saúde, e a gente está ali na atenção básica, né? Que é o arroz com feijão dos profissionais de saúde, né? A gente está ali todo dia fazendo nossas demandas. Esses também foi visto já, tanto na revisão, na busca bibliográfica, né, para essa tese, quanto outros trabalhos de colegas do meu núcleo de pesquisa, que é um público que não chega na atenção básica. Tem muita dificuldade de chegar na atenção básica. Então, vamos pensar, como que a gente vai fazer para acolher e para dar uma escuta qualificada para esses jovens, né? A gente precisa pensar assim. Apoiar escolas, educadores, romper o estigma sobre o tema da saúde mental e a promover o fortalecimento emocional por meio de desenvolvimento de habilidades, para que se reforce o autocuidado, cuidado com seus pares, autoconfiança para assumir e enfrentar os desafios. Aí já fica um cenário um pouco mais possível, né? A gente pensa, né? PSE, Programa Saúde na Escola, onde a gente consegue estar com esses adolescentes nesse território, com esses profissionais, né? Então, quando a gente pensa aí, então, o que é possível no que está posto para a gente enquanto profissional, na sua realidade, né? Então, conversar com a família a respeito disso, né? Então, a gente tem que conversar com a família, quando fala, né, de cuidado com seus pares, né? A gente conversa com a família para mostrar que é importante se pensar, sim, na saúde mental desse adolescente, que não é frescura de adolescente, que não é outras coisas que a gente já ouviu na nossa pesquisa, que não é esse negócio de telefone que está fazendo isso com o seu neto, com o seu filho, que são questões mesmo daquele momento da vida que ele está passando, né? Outra opção de intervenção que a Unicef traz é integrar essas ações com o objetivo de fortalecer as políticas públicas que promovam bem-estar e saúde mental nessa faixa etária. É difícil pensar em integrar ações de um público que pouco está dentro da unidade de saúde, né? A gente entende que tem essa dificuldade. E aí cabe a gente, enquanto unidade de saúde, enquanto profissional de saúde que está posto dentro de algum local de trabalho, pensar como que a gente faz. Esse público pode ser que ele não está chegando, ou ele chega através de uma emergência, ou ele chega acompanhando uma avó. Como que a gente consegue ali pensar e de conversar com esse adolescente, de mostrar que é importante estar também no espaço de saúde, porque para pensar na promoção, não só na doença já posta, né? Então, isso precisa mesmo de um trabalho nosso. E aí que a gente entra, né? Que a gente valoriza muito o que esse apoio matricial, que a gente vai falar um pouco mais à frente, pode fazer para ajudar a gente a pescar, né? Esses sujeitos quando eles aparecem no nosso serviço. Pensando na saúde mental antes da política nacional, né, da reforma psiquiátrica brasileira, a gente tinha os nossos adolescentes com algumas questões, muitas vezes ainda, né, quantas histórias a gente ainda encontra de pessoas que foram colocadas em manicômios ou nas APAES, no funcionamento antigo das APAES, né, por 10, 20, 30 anos, assim, porque era esquisito, porque a família não sabia muito como lidar, ou que a família se escondia, trancava em casa por vergonha, né? Hoje em dia isso não é mais possível. A gente tem a lei da reforma psiquiátrica, a lei 10.216, e a gente tem a lei da RAPS, né? Para a implementação desse novo modelo de cuidado de saúde mental, principalmente, né, a gente está falando do adulto, criança, de todo o público, a saúde mental foi reformulada. Então, a gente sai do modelo asilar, a gente sai do modelo excludente e coloca esses sujeitos de direitos dentro do nosso território, aí no nosso dia a dia, pegando o nosso ônibus, andando de Uber, usando os mesmos médicos, as mesmas escolas, né? E aí foi criada, para que isso aconteça, foi criada a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, em 2011, e a proposta favoreceu a incorporação de trabalhadores com formações diferentes na estruturação desses serviços públicos de atenção à saúde mental. A RAPS ela é fundamental na promoção da saúde mental.
eu vou falar mais à frente, eu vou destrinchar melhor o que é a RAPS, né? Mas são os serviços de saúde. Pensa aí no serviço de saúde. Pronto, ele está dentro da RAPS. A atenção básica está na RAPS, o hospital geral está na RAPS, a urgência, emergência está na RAPS, o SAMU está na RAPS, está dentro dessa política, né, de atenção psicossocial. E essa política também ela é posta para a gente pensar nessa promoção. Somos responsáveis, quem trabalha dentro da RAPS, quem trabalha no SUS, né, mas quem trabalha dentro desses serviços, desempenha um papel fundamental de promoção da saúde mental e o bem-estar. Por ser considerada uma das principais portas de entradas do SUS, aí a gente pega a atenção primária, né? É a principal porta. Tanto administrativamente, né, que pelo menos assim no município, nas principais capitais, você tem um sistema online para você gerar solicitação de pedidos mais especializados, gerar solicitação de consulta com especialistas, né? Então, como que isso chega? Como que isso acontece? Pelo postinho. Não, você tem que orientar ao sujeito, né? Aí no postinho, conversar com o seu médico, com a sua enfermeira, para poder ser colocado no sistema. Então, tudo começa pela atenção básica, a gente já sabe disso, né? E é nessa, como tudo começa, e ela é ordenadora da rede, a gente precisa organizar como que a gente vai fazer para também promover saúde, não só promover saúde física no sentido de tabagismo, né? De diminuir o tabagismo, de controle de hipertensão, de controle de diabetes, que são coisas importantíssimas. A promoção da saúde mental também entra aí como uma coisa importantíssima que a gente precisa olhar para ela. E aí, quando eu falei que a gente vai destrinchar mais a RAPS, é isso. Assim. Como que, se você é trabalhador do SUS, a gente está aqui dentro de alguma maneira, né? Então, eu ainda não falei do CAPS, né? Vocês estão se perguntando, nossa, mas ela não falou do CAPS até agora. Está falando de saúde mental um tempão e não falou do CAPS até agora. Porque não é só o CAPS que forma a RAPS, né? O CAPS, sim, são centros de atenções psicossociais, que no Brasil nós temos tipo 1, tipo 2 e tipo 3, né? O CAPS tipo 1 são para municípios de até 20 mil habitantes, então tem uma equipe pequena, e abrange atendimentos de criança a adulto, com transtornos psíquicos e também uso abusivo de álcool e outras drogas, né? A gente tem o tipo 2, que aí também funcionamento de segunda a sexta-feira, como o tipo 1, para o mesmo público, porém com maior número de profissionais, essa é a diferença, e para cidades, municípios maiores, né, de até 70 mil habitantes. E aí a gente tem o CAPS tipo 3, que são CAPS que funcionam 24 horas, que são para municípios, se eu não me engano, já a partir de 110 mil habitantes, 110, 120 mil habitantes, que funcionam 24 horas, então tem uma equipe maior, e que funciona com o serviço de acolhimento noturno, a gente não usa o termo internação, né? Esse termo caiu com a reforma, e é uma luta nossa, né? Dos profissionais de saúde mental, assim, a gente usa com o termo de acolhimento, que são pessoas e adolescentes também, porque tem um CAPS tipo 3 infantil, que funciona, às vezes está com uma crise, né, precisa de algum momento sair de alguma situação, ou uma crise psíquica importante, precisa ficar ali em acolhimento aos olhos dos profissionais de saúde que ali trabalham, né? E o CAPS também é ordenador da rede de saúde mental. Então, ele está dentro da RAPS e está dentro da atenção básica, ele vai estar dentro do SAMU, porque a gente conversa muito, né? Vai estar dentro da atenção hospitalar, tanto para se pensar as internações, tanto para se pensar emergência, né? Então, esse desenho da RAPS eu gosto de usá-lo. Tem o desenho do Ministério que estava na folha anterior, mas ele é menorzinho, assim. Eu gosto desse desenho, que essas setas mostram que é uma rede de atenção psicossocial. Eu gosto de entender as setas como linhas mesmo, né? Como prova que a gente precisa todo mundo trabalhar junto, né? O CAPS matricia a atenção básica matricia o CAPS, a atenção básica matricia os profissionais do SAMU. São essas conversas de conhecimento que fortalecem essa rede. Então, já sabe, a partir disso, né, não é possível a gente discutir a saúde integral sem levar em conta a saúde mental, né, tornando a atenção primária e saúde um dispositivo essencial para a melhoria dessas condições de saúde. As práticas de saúde direcionadas aos adolescentes nos serviços da PS é uma das dificuldades do setor. E essas dificuldades vêm muito por isso, né? São algumas, né? A ausência, insuficiência estrutural dos equipamentos de saúde para o atendimento adolescente.
Isso é uma coisa importante, assim. A gente escuta, né? Isso é um trabalho de Lourenço Fonseca, um artigo recente, e a gente escuta isso quando a gente vai para a prática, conversar com os profissionais. Mas o adolescente não quer entrar em consultório, porque ele fala que não está doente. Que unidade de saúde, vamos trazer o pessoal aí da arquitetura para conversar com a gente, né? Arquitetura hospitalar, bem-estar. Que unidade de saúde que tem um espaço aberto, um jardim, um banco, né? Para que esse sujeito consiga conversar. Entender que é uma conversa, não uma consulta, porque ele não está doente, ele não precisa de consulta, né? Tem essas falas. Então, a gente pensar que a questão estrutural também ela é muito importante, né? A gente tem que se atentar a isso. E tem outras dificuldades, né, que são impulsionadas por questões geracionais que o adolescente encontra no acesso aos serviços de saúde. Tem uma companheira nossa do núcleo de pesquisa que ela fez a pesquisa com os profissionais de atenção primária no município no estado do Rio de Janeiro, perguntando, assim, a pergunta direta foi: qual a dificuldade ela já havia encontrado na literatura que os profissionais tinham dificuldade de conversar com esse público adolescente? Medo, insegurança, muito pautado mas eu não sou especialista em saúde mental, tenho medo de falar alguma coisa que não pode, né? A gente tem disso, assim. E aí, quando a gente faz, né? Eu ajudei ela nessa produção dos dados, o que vem muito dos profissionais eu tenho medo, porque a minha adolescência foi muito difícil. Então, a gente vê, assim, ao mesmo tempo a gente escuta fala de outros colegas, não, minha adolescência era muito difícil, eu tinha que andar 2 quilômetros para ir para a escola. Hoje em dia os adolescentes reclamam, tem ônibus na porta que leva para a escola, no lugar de menos-valia, né? Desses traumas, dessas dificuldades que é o ser um adolescente em 2025. Outros profissionais, por exemplo, não, eu tenho muito medo, porque hoje em dia tudo eles olham na internet, eu tenho medo de falar alguma coisa e isso provocar alguma outra coisa quando ele vê na internet. Então, a gente sabe que são inseguranças, assim, muitas vezes pautadas na nossa época, a gente hoje em dia muitas vezes, fica nessa questão geracional mesmo. Mas o que é o adolescente de hoje em dia? Eu não sei mexer com todo esse aparato tecnológico que o adolescente tem. Então, tenho medo de desconhecimento mesmo, né? Muitas vezes que acontecem, e atravessamentos emocionais da nossa adolescência também. Né? A gente não pode se privar disso, de entender e mesmo assim, e a partir disso fazer o nosso trabalho. Né? E aí, como eu disse que ia ser de trás para frente, né? A gente viu aqui pensando um pouco o que é a saúde mental, o que é esse adolescente, como está esse adolescente de hoje em dia, né? E aí a gente vai conversar do que é matriciamento. O matriciamento em saúde mental, né? Ele é uma estratégia central no âmbito do SUS, feita, né, para qualificar a atenção primária em saúde e ampliar a capacidade de cuidado ofertada à população. Porque se entendeu que, beleza, promoção à saúde é uma obrigação de direcionamento da atenção básica primária em saúde. Mas eu não tenho um especialista, por exemplo, diferentemente em alguns países da Europa, a gente tem o conhecimento, né, de Portugal mais apropriado, que tem uma equipe de saúde mental a cada 2 unidades de saúde nos municípios. Então, se consegue um atendimento direcionado, né? Aqui não, a gente não tem, isso não é ofertado. O que foi pensado? Não, beleza, vamos fazer um matriciamento. Então, coloca um matriciamento por política, né? Para a gente poder dar essa atenção, ampliar essa capacidade de cuidado da atenção primária em saúde a partir do apoio matricial, que é diferente de um modelo baseado em encaminhamentos sequenciais para profissionais especializados. É diferente de chegar alguma demanda para a gente, né, na atenção básica, e você vira e fala, não, isso aqui é com especialista. Pega aquele papel, aquele fatídico encaminhamento, né? Preenche lá, vamos lá, eu já trabalhei em algumas unidades de saúde, eu trabalhei no CAPS 3 infantil, no CAPS 3 adulto, no CAPS 2 adulto, e aí a gente recebe muito encaminhamento, tanto de escola, no CAPS infantil, né? Tanto de escola quanto de atenção básica. Adolescente com dificuldade para dormir, encaminho para consulta com psiquiatra. Escola. Jovem com dificuldade de aprendizagem, encaminho para atendimento. Não é disso que a gente está falando, né? O matriciamento não é isso, não é um encaminhamento.
né? Ele pressupõe a construção compartilhada de saber, corresponsabilização entre as equipes e a produção coletiva das intervenções em saúde. Então, vamos lá. Mas aí como que eu vou fazer isso com a escola? É possível. Quantas vezes a gente já não foi fazer reunião com direção de escola, com coordenação de escola, para entender o que estava acontecendo? Até para que se possa, porque tem uma busca por diagnóstico, muitas vezes atravessado, vinculada à escola, que a gente entende, né? Que é o medo da escola. Então, peraí, o que eu posso fazer? Eu vou mandar para o especialista. E aí a gente redireciona o fluxo. Não, a gente vai encaminhar para a atenção básica, né? O enfermeiro da atenção básica, o médico da atenção básica vai poder orientar também, entender se é isso, aí eles vão nos acionar enquanto equipe especialista para a gente poder conversar sobre isso. Quando fala da construção compartilhada de saberes, é exatamente isso, porque a atenção básica tem um conhecimento que eu, enquanto equipe especializada, eu, enquanto enfermeira dentro de um CAPS, eu não tenho. Tive de formação generalista, mas eu não fiz a especialização em saúde coletiva que eles fizeram. Eu não tenho feeling ali, o conhecimento do território, que é a cereja do bolo da atenção básica, né? Então, peraí, vamos trocar, vamos conversar. Quando eu falo de corresponsabilização, é isso, porque você encaminhar, você, não é comigo, agora é com o fulano, é com o serviço tal. Não é por aí, porque o sujeito, ele não deixa de ser sua responsabilidade enquanto território, né? Só porque ele está em outro serviço, né? E para a produção coletiva das intervenções, muitas vezes a gente precisa trabalhar junto mesmo, junto, equipe especializada, saúde, escola, só saúde, equipe especializada e escola. Então, o matriciamento é um lugar para a gente fazer essas conversas e para fazer que essas produções coletivas de intervenção ocorram, né? Eu trouxe aqui uma página do Ministério da Saúde, para a gente entender um pouco da organização. Eu estou falando muito de equipe especializada, né? A gente tem algumas mudanças dessas equipes especializadas pensando na política pública do SUS, né? A gente, na primeira vez que isso foi criado, assim, foi em 2008. Então, 2008, como a gente vê, bem antes da criação da RAPS, né? Que a RAPS é de 2011. Então, foi criado o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é como o nome diz mesmo, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, em 2008. Muito pensado nas questões de políticas públicas de acesso a bens sociais. Então, tinha um assistente social, às vezes algum outro profissional. Então, em 2008, o foco era muito essa, questão dos benefícios sociais e como que isso ia acontecer, se criou o NAS. 2010 já entra assim, não, peraí, a saúde mental está aí gritando, a gente precisa também ajudar a atenção básica a olhar para esse lado. Então, em 2010, entra a política, a modalidade do NASF, voltada para atenção à saúde mental, né? E aí entra também uma prioridade pensando no público com uso abusivo de crack, álcool e outras drogas, né? Então, se coloca equipe especializada, se coloca psicólogo, se coloca educador físico e não deixa de ter o assistente social, né? E aí, quando foi atualizada a Política Nacional de Atenção Básica, em 2011, o NASF entra como fortalecimento para o apoio matricial. Então, entra em como direcionamento da equipe NASF realizar esses apoios matriciais. Então, quando eu falo dessa equipe especializada, estou chamando esse povo aí para conversar, né? Aí, 2012, foi definido, vai tendo algumas mudanças, mas em 2017 tem uma mudança importante, que aí se engloba, né? A equipe passa a chamar Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, que é o NASF-AB, que aí você coloca mais equipes nesse NASF, então você coloca, aí entra equipe de saúde bucal, entra mais serviços, mais educador físico, nutricionista, né? Então, um olhar mais ampliado para esse apoio à atenção básica. Em 2019, tem algumas mudanças também, que aí tem o cofinanciamento federal, né? Se entende, o governo federal se entende, então realmente a gente precisa de um aporte maior em relação à verba do SUS para que se sustente esse número maior de profissionais, né? Em 2023, e aí então se muda, sai o NASF, o núcleo de apoio, e entra a equipe EMULT, uma equipe multiprofissional na atenção primária à saúde. O Ministério da Saúde, né, restabelece esse cofinanciamento, então vem um aporte mais bem dividido para essa equipe, a equipe especializada que a gente está chamando, né? Então, e vem com algumas metas, vamos dizer assim, direcionamentos de trabalho, né?
E aí, um desses direcionamentos de trabalho está isso em organizar e facilitar, não fazer, tá? É diferente. Organizar, facilitar o apoio matricial de saúde mental junto à atenção básica. Por que eu digo não fazer, assim? Porque é isso, muitas vezes é possível, mas muitas vezes eles precisam de um serviço especializado de saúde mental do território para se pensar o que é possível dentro do território, com o olhar da atenção básica e com o olhar da equipe especializada. Então, o CAPS é chamado para essa conversa, compõe essa equipe especialista para a gente pensar o que é possível para aqueles sujeitos naquele território, né? É isso. Porque a gente falou lá, quando a gente avaliou aquele cenário lá do blog do que é importante para a nossa saúde mental. O que a gente falou lá na relação do dormir bem? É possível naquele território a gente entender que o jovem está com dificuldade de ir para a escola quinta e sexta porque tem baile quarta, tem baile segunda, e ele mora ali, e o baile na comunidade ele mora muito próximo e faz muito barulho, ou às vezes é um bairro, é um território que tem muita operação policial, ou às vezes é um bairro, um território que tem muita dificuldade de transporte público. Então, o que precisam dos serviços que estão no território pensar o bem-estar da saúde daqueles sujeitos que estão no seu território. Então, a equipe especializada precisa da equipe técnica especializada agora a equipe multi, né? Forma com a equipe especializada do CAPS, que é o Serviço Secundário de Saúde Mental, né? Atenção à Saúde Secundária, para a gente pensar as melhores formas para esses sujeitos. As práticas de saúde direcionadas aos adolescentes no serviço de atenção primária à saúde tem essa dificuldade, né, que a gente já falou antigamente, a gente já falou no slide anterior, da estrutura. Então, também precisa de um olhar estranho, né, para pensar assim, é isso, não dá para conversar aqui dentro da PS, ele não vem. Mas vamos conversar lá no CAPS. Não, o adolescente não vai ao CAPS, porque CAPS é lugar de maluco. Já escutei isso enquanto profissional, né, de saúde que trabalha em CAPS, enquanto profissional de saúde que trabalha matriciando e nas nossas pesquisas. Assim, é uma dificuldade eles não vão dentro do postinho porque eles não estão doentes. Não entendem como uma questão de saúde para poder ir procurar cuidar. Não vão no CAPS porque eles não são malucos. Tem essa questão social, né? O estigma atravessa, por isso que a gente briga tanto, luta tanto, estamos aí todo 18 de maio na rua, para a gente falar sobre isso, o estigma em relação ao sofrimento psíquico, às doenças mentais, ao maluco, né? Ele atravessa todas as gerações, né? Todas as fases do sujeito, tanto da criança, quanto do adolescente, quanto do adulto. E esse atravessamento não é só um atravessamento, não, tudo bem, não, é um atravessamento que faz uma barreira de acesso social mesmo. Muitas vezes a gente faz uma barreira de acesso à saúde sem querer, né? Estava aqui pensando na conversa que vocês tiveram anteriormente com o Maurício, né? Quando ele fala de equidade, participação social, para a promoção de saúde, assim, como isso conversa com o nosso assunto, né? Não é à toa que a organização muito boa desse evento colocou a gente junto, assim, em sequência. Porque não tem como a gente pensar no bem-estar do jovem, que daqui a pouco é um adulto, e vamos pensar no capitalismo, ele precisa ser um adulto funcional, né? A gente tem que ter esses pensamentos, assim, porque a sociedade precisa girar, a máquina precisa continuar funcionando. Como que a gente vai pensar nisso? Sem pensar na promoção de saúde dele, né? Sem pensar que tudo bem, a gente precisa respeitar que ele não quer entrar num postinho, porque se alguém da comunidade vê, né, alguém ali no território, vê ele saindo de uma consulta dentro de uma sala de atendimento médico, vai achar muito esquisito. Então, o que a gente vai propor? Pensando no slide anterior, quando a gente falou das estruturas, né? Uma praça, atividade coletiva na praça, atividade coletiva na escola, e o CAPS pode ajudar a pensar dentro do matriciamento quais atividades, ações, dia a dia, né? A atenção básica faz muito dia a dia, assim, no sábado, voltado para a saúde mental, para a popularização, para a gente falar, a gente precisa falar, esse assunto precisa circular, para que isso deixe de ser místico, né? Deixe de ser emblemático, deixe de ser visto somente como um problema, né? E o matriciamento, quando o Oliveira traz aí, dentro da sua pesquisa, que ele vem sendo aplicado como recurso tecnológico mesmo, tendo em vista que ele possibilita a identificação, problematização de diferentes perspectivas do cuidado realizado em saúde mental dentro da atenção primária em saúde, né? Essa modelagem culmina na corresponsabilização, a gente não pode deixar disso. Sempre pensar na corresponsabilização, porque quando a gente fala de corresponsabilização, automaticamente já caiu por terra
a questão do encaminhamento. Não, a gente não está falando de encaminhamento. Está falando de corresponsabilização, o que a gente pode fazer junto, né? Aos serviços, atravessamentos históricos culturais, de modo que aconteça a reflexão, ruptura no modo instituído da prática, né? E ressignificação dos conceitos por parte dos profissionais, do fazer saúde mental, né? Muitas vezes a gente escuta, dentro da minha própria pesquisa, assim, e no primeiro momento da produção dos dados, eu fui fazer entrevista com os profissionais de uma determinada unidade de saúde, e 80% deles colocaram que eles não realizam o atendimento ao adolescente, não estou nem falando de promoção à saúde mental, assim, porque eles não se consideram capazes. E aí, quando a gente pergunta para a saúde mental, eles falam, não, eu não sei lidar com isso, né? Então, a gente precisa ir ressignificando esses conceitos do que é saúde mental para esse público, e como que vai fazer isso? Educação permanente e saúde, claro. O matriciamento, quando a gente vai ver na legislação, ele entra nessa carga horária, né? A gente tem que ter carga horária. Somos ordenados enquanto profissionais, a gente tem metas a bater, tem carga horárias a cumprir, e o matriciamento, ele entra muitas vezes, ou pode entrar, de acordo com a sua gestão, nesse lugar de educação permanente, que é preciso, porque é isso, muitas vezes você não tem formação mesmo, né? A especialização é outra, assim. E é uma questão nossa também, que eu já estou aí pensando para a gente escrever sobre, né, e conversar sobre nos eventos lugares, de como a gente precisa colocar o cuidado em saúde mental dentro da formação dessa especialidade, né? Dessa saúde coletiva, das pessoas que vão trabalhar na atenção primária, assim, para se entender que também são muitas coisas, né? Mas a gente também precisa olhar para essa questão da saúde mental. Isso não está à parte, isso está dentro. Bom, entre as inúmeras formas de se efetivar o matriciamento, né, destacam-se nos estudos a realização das interconsultas e as discussões de caso. O que seriam interconsultas, né? Interconsultas é isso. Você fez uma conversa, você fez um matriciamento, entendeu que não é um caso para a gente conversar, com a família, chamar para conversar e encaminhar para um tratamento no CAPS, não precisa. Não é um caso para a gente encaminhar para conversando, né? No encaminhamento frio que a gente fala de papel, não. Você está falando de chamar a família, conversar, chamar o sujeito, conversar e falar, olha, a gente acredita que você precisa de um especialista para conversar sobre isso e tal. Muitas vezes isso acontece através das interconsultas. Então, um profissional especializado, ele vai até a atenção básica, né? Quantas vezes eu já fiz atendimento com médico, com enfermeiro da atenção básica, com assistente social da atenção básica, para ouvir uma queixa de saúde mental de um adulto, para ouvir a queixa de saúde mental de um adolescente, para a gente pensar nesse cuidado, né? E as discussões de caso, que é isso, que é a morango do bolo do matriciamento, né? A consulta conjunta permite a maior resolubilidade, aprofundamento da relação entre os profissionais, a permitir a vivência compartilhada e a escuta do paciente, né? Já a discussão em grupo permite o maior alcance de membros da atenção primária de saúde. Então, é isso também, vamos ser realistas, né? Temos metas a bater enquanto profissionais da atenção básica, vamos colocar nesse lugar. Então, o que a gente consegue fazer de qualidade, mas em maior número, é muito mais interessante para o nosso dia a dia de trabalho. E também a gente aprende em conjunto, porque a dúvida do um, como qualquer formação, né? A dúvida do um também é a nossa dúvida. Então, essa prática dessa discussão de grupo, que é o que acontece com o apoio matricial, que acontece nas reuniões de matriciamento, já está mostrado, né, comprovado academicamente, na teoria e pelos relatos de pesquisa, que elas são importantes. Não à toa que a gente tem uma política sobre isso, né? Consoante a isso, com a política do matriciamento, constatou-se que a partir dos relatos dos matriciadores, né, então, assim, de quem faz esse matriciamento, que está naquela equipe especializada que a gente conversou anteriormente, né, que muitos casos de usuários que precisam dessa assistência em saúde mental conseguem ser trabalhados e serem ajudados pela equipe da atenção básica. Haja visto que o CAPS sozinho não consegue abranger todo o território, né? O CAPS, que é o centro especializado, que é a atenção básica a nível primário, o CAPS é a nível secundário em relação à saúde mental. O CAPS ele não consegue abranger todo o território, né? Necessitando de mais suporte a partir de uma rede unida pelo diálogo e consistência. Então, quando pensa assim, atenção básica sozinha não dá conta. Lógico, não é para dar conta de tudo sozinha, né? O CAPS sozinho também não dá conta, porque ele não tem a capilaridade que tem a atenção básica.
Então, a gente precisa, junto, exatamente fortalecer essa rede por diálogo e consistência do cuidado, do acompanhamento, né? As políticas apontam a necessidade de integração da saúde mental ao cotidiano das práticas da atenção primária em saúde para a efetivação da integralidade do cuidado em saúde. Isso de uma forma geral. Muitos grupos que acontecem na atenção básica são voltados para a saúde mental sem ter isso no nome. Por exemplo, o grupo de bordadeiro. Tem um grupo numa unidade básica de saúde no município do Rio de Janeiro que tem um grupo de bordadeira. Porque começou a perceber, a gente matriciou essa equipe, não, a gente não formou o grupo já existia, né? Mas o relato foi, esse grupo foi criado, começou a perceber que os idosos, as pessoas que começavam a se aposentar, ou quando os netos já iam para a escola sozinhos, né? Que nas periferias tem muito essa cultura, né? Da questão da avó criar, porque a mãe está aí no seu corre, trazendo dinheiro para o sustento. Então, começou-se a ver que estava tendo um adoecimento psíquico importante desses mais velhos. Homens também, tá? Não são mulheres, assim. Então, começou-se um grupo de bordadeira, que aí depois deu raiz, né? E aí teve uma profissional que fazia auriculoterapia, que começou a trabalhar com esse grupo, né? Vamos pensar na saúde do adolescente. O que a gente tem? A gente tem de relatos, de experiências que deram certo a partir do matriciamento. Papo do Skate. É o nome de um grupo que acontece no município do Rio de Janeiro, que é de uma pista de skate, que é onde os jovens estão, né? Porque eles não vão. Então, a saúde precisa chegar. Então, a equipe entendeu que, bom, precisamos chegar. Fazemos toda segunda e quarta sexta do mês, primeira e terceira sexta-feira do mês, o Papo do Skate. Vai a equipe daquele território, senta lá na quadra de skate com os jovens que está conversando. Não, a gente está aqui para conversar. Aí eles explicam sobre manobra de skate, a gente fala sobre prevenção de ST, a gente fala sobre o uso excessivo do celular, de como que está isso, e assim vai conversando, vai fazendo, né? Vai concretizando a política pública, esse adolescente vai chegando e vai conversando mesmo sobre, aí as coisas acontecem, bullying, automutilação, né? É quando nesses lugares a gente conseguiu alguns casos, assim, que até depois a gente precisou fazer uma interconsulta e alguns jovens aceitaram serem encaminhados e acompanhados pelo CAPCI do seu território, porque são casos graves, né? A gente fica sabendo de um adolescente que não sai de casa pelo colega e a gente vai junto com a SES para buscar essa família. Então, assim, é uma forma de efetivação da integralidade do cuidado mesmo, né? O conhecimento sobre a trajetória do adolescente nas redes de apoio à saúde mental pode servir como base para a melhoria da efetividade do serviço de saúde, seja na reorganização de fluxo, que às vezes é isso, né? O encaminhar também é um fluxo, encaminhar um papel, mas ele não é o melhor fluxo, né? Então isso precisa ser reorganizado. Seja nas ações de educação em saúde e na capacitação dos recursos humanos, né? Como a gente falou anteriormente. Assim. A educação permanente de saúde, realmente a gente não tem que saber de tudo, mas a gente precisa entender que a gente precisa conhecer e buscar, assim, e cobrar, né? Que a gente tem essas formações. Eu só queria falar alguma coisa aqui antes de encerrar, que o que a gente fala muito quando a gente fala, o que a gente reforça muito, né? Quando a gente fala da promoção à saúde mental do adolescente, fomos todos adolescentes, porém estamos em outra era, né? Estamos em outra era, então a gente não pode, como qualquer situação, pensar, porque na minha época, tal coisa. Não, a época é outra, né? A gente está aí, e essa época outra passou por uma pandemia, que isso não foi qualquer coisa, né? Muitas vezes esses adolescentes sentiram dores, sofrimentos que não sentiriam, que é difícil para nós adultos quando nós perdermos nossos parentes, entes queridos, né? Adolescentes perderam entes queridos em algumas situações, viram situações sociais importantes acontecendo pela pandemia, né? Devido à pandemia, familiares perdendo emprego, vamos pensar na população mais carente, familiares perdendo emprego, dificuldade financeira dentro de casa, de se alimentar, de morar, muitas vezes, né? E o que isso gera nisso? Para onde que foi essa ansiedade? Para onde que foi? Isso não se conversou, porque nem se tinha muito o que se fazer nessa época. Mas é importante que a gente pense assim, a gente precisa olhar para esse público
desprovido mesmo, né, das nossas interações, das nossas questões, e entender que também é uma responsabilidade de todos os profissionais de saúde. A gente trabalhar com questões de saúde mental, principalmente quem está ali na atenção básica, né? E quando a gente olha para o público adolescente, a gente precisa olhar para ele com carinho, com cuidado, com coragem, né? Eles são muito receptivos, são muito donos de si, mas também são muito receptivos para o conhecimento, para o novo, para o diferente. Que eu acredito que seja um papel fundamental da gente enquanto profissional de saúde, né? Mostrar para eles, além de que também a nossa função enquanto SUS, é fazer com que as políticas públicas aconteçam. E as políticas públicas acontecem a partir do momento que o sujeito tem noção dos seus direitos e faça valer, né? Como os adolescentes vão ter noção dos direitos dele enquanto pessoas que precisam e têm direitos a cuidar da saúde, inclusive da saúde mental, né? É conversando, é deixando isso claro, é a gente falando sobre isso, é circulando esses assuntos nos nossos trabalhos de PSE, nos trabalhos, nas paredes dos nossos locais de trabalho, né, nos nossos cards, nos nossos dias D, que nós trabalhamos aí aos sábados, durante o ano, né? Então, acho que essa sementinha, assim, precisa ser plantada, né? Foi a intenção com essa conversa aqui hoje. E entender que a gente não precisa fazer sozinho, a gente não precisa conhecer sozinho, mas tem uma equipe que está ali para dar um aporte. E a gente sabe que a atenção básica tem 1000 coisas para serem feitas, temos noção sobre isso, né? Mas também a gente precisa valorizar esse espaço do matriciamento, valorizar essa demanda de saúde mental, né? Como uma demanda de doença crônica mesmo, enquanto serviço de saúde, né? Bom, agradeço muito a vocês por esse espaço, tá aí meu contato, vai ficar gravado para vocês. E essa é uma frase que a gente usou na nossa produção de dados, né? E eu conto com o seu apoio para que eu possa adolescer e não adoecer, né? Como se fosse uma frase aí o espaço aberto à saúde para a gente seguir, compartilhar e comentar. Muito obrigada a todo mundo. Isso é muito bom, assim, como você falou, tudo conversou, então ficou muito legal, assim, para a gente trazer um exemplo prático, né, de como a gente pode fazer promoção da saúde. Muitas coisas que você falou, eu não vou nem perder muito tempo comentando, são vários casos, né, que eu acompanho também nas escolas, e eu percebo que o adolescente, muitas vezes, ele quer ser ouvido. Muito legal essa questão que você trouxe do matriciamento, na questão da corresponsabilidade. Então, é muito importante, porque o papel da escola, muitas vezes os pais e a própria sociedade exigem da escola uma coisa que ela deveria estar aprendendo em casa, mas que os tempos são outros. Então, eu vejo assim que quando a gente trabalha em conjunto com o setor de saúde nas escolas públicas, seja a escola promotora de saúde, né, dentro da parte das universidades, ou seja a escola pública mesmo, quando a gente tem uma aproximação, a gente percebe que é otimizado essa questão da educação, promoção e saúde. A última atividade que a gente fez, além desse aplicativo de historinhas, que foi para as crianças, a gente fez um aplicativo de vacinas, porque o que acontece? Agora a vacinação está sendo feita nas escolas. Então, um ex-aluno, que também é gestor de uma unidade básica de saúde próximo, né, na verdade a policlínica, foi conversar com essa escola. E aí, para levar as vacinas para lá. E a gente começou a fazer atividades lá, nessa escola, onde eu estudei, nessa escola pública, e a gente fez um aplicativo baseado no que os adolescentes e os pais, os professores queriam saber de vacinas. A gente lançou, também está no nosso canal lá, se vocês quiserem ver, é o Mais Vacinas. Aí isso mostra como que a gente tem que trabalhar, como você traz na sua apresentação, conhecendo essa realidade, estando junto com eles, construindo junto com eles. Na hora que você falou a questão do skate, eu achei muito interessante. E uma coisa que chama muita atenção também, aqui nos professores do departamento materno-infantil, Simoni, eu, então uma coisa que chama atenção também é a gente pensar assim que o adolescente, ele quer ser ouvido, ele quer atenção. Às vezes é um problema, como você colocou, né? Vulnerabilidade social, violência, não tem um lar como deveria ser adequado para o crescimento e desenvolvimento daquele adolescente, e ele quer atenção. Então, muitas vezes, quando a gente vai para as escolas fazer algumas ações, eles falam assim, o pessoal da saúde chegou aí. Quando está com o acadêmico de enfermagem, o pessoal da enfermagem chegou aí. E a gente vai ensinar primeiro socorro, tudo que eles pediram, né? A gente não chega lá dizendo, vamos fazer isso. Não, eles escolhem o tema.
é IST, então vamos falar de IST, puberdade. E o que acontece? Muitos têm aquelas questões de chamar a atenção. A gente vai percebendo isso. Quando você falou de matriciamento, essa comunicação a gente começa a ver, conversar, né, com os postos, conversar com os professores, chamar os pais para conversar. Então, esse papel muito importante falando da saúde mental. E o nome, eu acho que você já disse e apresentou brilhantemente. A gente tem que falar de saúde mental, promoção da saúde. O que a gente vê hoje é uma enxurrada de necessidades, como você bem trouxe, de diagnóstico. O adolescente não dorme direito. É comum não dormir em determinada idade ou dormir demais, aí vai lá, quer um diagnóstico. Não consegue se concentrar, quer um diagnóstico. Então, a gente percebe que esses futuros adultos, eles precisam ter uma orientação adequada com a gente da saúde, se encaixando, ouvindo eles, né? Dando atenção adequada, criando tecnologia junto com ele. Tecnologia que eu digo não é só computador, celular, mas também uma forma de cuidar e orientar que seja diferente de acordo com as demandas deles. Agora, só de uma curiosidade, antes que eu pedi para a Simone falar, tem um estudo que saiu esse ano de Cambridge, que foi interessante, que ele diz, eu acho que você deve ter ouvido falar, Laís, que a adolescência vai até os 32 anos. Então, assim, eu só queria explicar que esse estudo ele fala sobre a questão da formação neuronal, né? Da questão da formação dos neurônios, do amadurecimento, né? Dessas conexões eficientes, habilidades complexas sendo desenvolvidas. E aí teve alguns pontos que foi observado ao longo de... Foram milhares de pessoas esse estudo ao longo de muitos anos para mostrar que o ponto de virada do amadurecimento cerebral foi 9 anos, aí a gente começa a perceber, né? Um pouquinho antes, né? Ou já, dependendo do autor, adolescente, né? Porque algumas meninas já têm, até a menarca já, 9 anos já tem. 32 anos, depois 66 anos e 83 anos. Se acha que a gente sobreviver até 83 anos, vai ter mais um ponto de amadurecimento cerebral e de conexões neurais. Então, assim, isso faz com que a gente pense que a questão do jovem adulto, ele tem que ser tratada, né, da educação em saúde, da promoção da saúde, de uma forma voltada para como ele entende o mundo, né? E como você falou muito bem, Laís, o mundo é outro, então tudo mudou. Então, a gente tem que compreender a realidade segundo a realidade desses adolescentes, dessas crianças agora, e não segundo a nossa realidade. Então, é bem interessante isso, porque muitas pessoas elas não conseguem entender que para você orientar um adolescente ou uma criança, tem que se tornar amigo e confiável dela, e não simplesmente impor, né, ou falar o que a gente pensa de cima para baixo, né? Então, tem que ser um diálogo constante. Mas muito bom, parabéns aí pela palestra. Simone vai colocar alguma coisa? Com certeza, né? Obrigada. Não tem como passar sem falar sobre essa apresentação. Parabéns. Adolescência foi um tema que eu aprendi a gostar, né? Eu participei de 3 grandes pesquisas aí da área de saúde de adolescentes, pesquisas financiadas, né? A minha orientadora do doutorado, Estela Taquete, é uma das grandes estudiosas dessa área de saúde de adolescentes. Quem estuda adolescente deve ter passado em algum momento por um texto dela. E aí eu aprendi a gostar, aprendi a me identificar. Primeira coisa que eu penso da saúde do adolescente, a adolescência por si só já é inventada, né? Ela já é criada, é um conceito criado. A adolescente é uma pessoa, e esse conceito ele foi criado por conta da necessidade, após a necessidade de tratar um indivíduo de forma mais específica como um indivíduo. E aí ele ficou meio isolado. Então, por exemplo, quando eu participei de um estudo que entrevistava os profissionais de saúde que trabalham com adolescência, o número de herbiatra, que é a especialidade da área de adolescente, era muito pequena. Então, eu sou muito solidária com o que você fala aí, por conta do isolamento, né? A gente fica muito isolada quando está estudando adolescente, porque diferente da criança, diferente de outras áreas, não é uma área, na saúde do adolescente não é um foco muito, muito tranquilo de estudar, porque tem diversas vertentes e tal. E aí eu acho que nesse assunto que você trata no seu doutorado, eu achei muito interessante a parte da saúde mental, a escola, a maior parte dos estudos epidemiológicos, grandes estudos que falam de saúde do adolescente, tem como base escolar.
justamente porque é o lugar onde você encontra o adolescente. Na unidade básica de saúde é muito difícil ter um público para compor um grande N numa pesquisa grande. E eu acho interessante a gente colocar o seguinte, que as famílias, quando tem um adolescente, tem uma questão também aí estrutural, que para, graças a Deus, sair da infância para dar mais autonomia. E ela despreocupa um pouco. Então, a escola, às vezes é um detalhe pequeno, por exemplo, o bullying, ele pode ser muito sutil na escola, ele pode começar de forma muito sutil, mas se a família não tiver muito próxima, com um diálogo muito amigável com os seus adolescentes, esse bullying ele pode se caminhar para uma situação de saúde mental, inclusive suicídio. Então, um ponto muito interessante da gente ver que a saúde mental ela dialoga com outras abordagens, como, por exemplo, a violência e tal. Mas o que eu também percebo é que as famílias elas não têm mais tempo também de dialogar entre elas. Se você olhar numa escola e você for uma festinha de escola dos seus filhos, às vezes as famílias não se conhecem. Quando, na verdade, o problema que está numa família pode atingir outra. O problema do filho do coleguinha lá da sala pode atingir o seu filho na sua casa. Então, falta diálogo também, não só entre os adolescentes. Os adolescentes são silenciosos, mas as famílias também são. Porque não há muito espaço para diálogo, não há tempo, não há desejo, não há conexão. E se há menos do que poderia talvez construir melhor. E acho que eu encerro essa fala dizendo que o aborrecente não é esse público. O aborrecente é quem o aborrece. Com certeza. Obrigada. A gente está aqui contando. Sim. A gerência de equidade em saúde estava aqui com a gente, a seção de saúde do adolescente do Ministério da Saúde também. Então, assim, agradecer aí a todos que participaram e daqui a pouco a gente vai estar com um vídeo no canal. Já vamos nos preparar agora para a tarde. A gente tem uma grande quantidade de trabalhos para a apresentação oral e o sucesso do evento, e teve esse prestígio aí, a contribuição da Laís, da Simoni, do Maurício, do Matheus, a Raíssa que estava aí de manhã. A gente só tem a agradecer. Então a gente se encontra daqui a pouco. Muito obrigado, Laís e Simoni, e a todos, tá? Grande abraço. Até daqui a pouco.